Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que alegria estar aqui com você. Eu sou Hugo Richard e, como de costume, quero lembrar que a vida pode ser mais leve. Essa, digamos assim, frase é linda e é do Salmo 23. Salmo que nos dá uma instrução para a vida. Porque entender essa questão vai nos ajudar a, digamos, iluminar a nossa mente para uma série de outras questões da vida. Aonde seria esse vale da sombra da morte? Aonde fica? Na verdade, é um estado mental que todos nós, em algum momento da nossa existência, podemos passar. E não só podemos, como provavelmente vamos passar. E a maioria de nós, inclusive, já passamos. Mas onde e como, em que momento, nas nossas perdas, nas nossas frustrações, nas nossas angústias, na perda de um ente querido, no final de um relacionamento que você tanto cultivava e por algum momento, por algum motivo, chegou ao fim? O vale da sombra da morte é um estado mental que todos nós, em algum momento, ou passamos, ou passaremos, ou até estamos atravessando. Mas a fé, como sempre gostamos de lembrar, e é importante isso, a fé, ela move montanhas. A fé, ela funciona como um escudo contra as pancadas, as tempestades da vida, e lembrando que essas tempestades, elas são naturais. A forma como nós lidamos, encaramos esses desafios é que faz toda a diferença. O Divino Criador colocou tudo na criação com muita sabedoria, com muita arte, com muita beleza e naturalmente com muito, 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 muito amor. É importante entender que não existe nada que seja inútil e nada que seja em vão. Na natureza, como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. É importante saber que os nossos desafios, as nossas dores, podem e naturalmente serão sementes de alegria, de felicidade, que nós estamos plantando hoje. É como, por exemplo, aqueles anos da nossa infância que nós acordamos cedinho, ou comprometemos a nossa tarde, que deixamos de brincar para ir para a escola e ficamos horas e horas aprendendo, seguindo aquela sequência, não só por horas e horas, dias e dias, mas semanas, meses e anos. E aí, esse legado que nós plantamos na nossa infância, hoje possibilitou ser quem você é, ser quem eu sou, sermos quem nós somos. Precisamos e precisávamos de todo esse investimento de tempo, de energia, para que nós chegássemos até aqui. Talvez no início da nossa vida acadêmica, vamos dizer assim, nós não tínhamos maturidade para entender, mas hoje nós temos. E muito naturalmente, se você tem filhos, você certamente está fazendo com que seus filhos passem pelo mesmo trajeto, porque você hoje entendeu que isso é importante. E se você não tiver filhos, você entende que é importante para as crianças. Por que as crianças vão para a escola? Porque um dia elas vão crescer. Enquanto elas crescem, elas estão vivendo. Enquanto estão vivendo, estão aprendendo. Enquanto estão aprendendo, estão desfrutando. Essa é a vida. Aprendemos todos os dias. As lições às vezes são um pouco duras, um pouco amargas, mas importantes para que nós possamos nos transformar. Esse entendimento, meus caros amigos, amados irmãos, é importante justamente para que a gente possa, digamos, seguir em frente, para que a gente possa fazer com que de fato a vida possa ficar mais leve, para que a gente possa, inclusive, tomar vacina, antídotos mentais contra a própria mente, ou seja, entender essas questões para que nós possamos, de uma forma mais profunda, transformar a nossa vida, não porque nós anulamos o entendimento, mas porque, como disse Jesus,
A verdade nos libertou. Nos libertou do medo, da raiva, da angústia, do apego excessivo a determinadas situações, a determinadas pessoas, a determinados bens. Continuar crescendo, querendo, trabalhando é importante, mas sempre num devido valor, na dose certa, porque a diferença do remédio para o veneno pode estar só na dose. E não estou falando só do remédio, o veneno físico, mas também dos comportamentos, que pode ser bom, só que em excesso pode ser ruim. A falta também pode ser ruim, o excesso da mesma forma. Temos que equilibrar. E, por sinal, o equilíbrio é um dos grandes desafios, mais segredos para uma vida mais harmônica, plena. Não podemos comer demais ou comer de menos, não podemos dormir demais ou de menos, não podemos fazer nada que seja em excesso. E aquilo que nos é importante, não podemos ter falta. Tudo requer um equilíbrio. Mas o vale da sombra da morte é de fato um estado mental que muitas vezes nós passamos, inclusive deitado na nossa cama com a cabeça no travesseiro. Sabe quando você tem um problema para resolver e você acaba dedicando energia demais a esse problema e ao invés de você reunir essa energia para trabalhar a resolução desse problema, você às vezes acaba paralisando. É como, por exemplo, eu sei que a comparação é um pouco estranha, mas sabe quando o cão corre atrás do rabo? Ele tenta resolver, mas ele não sabe que ele não vai resolver. Mas nós, olhando de fora, sabemos que não vai resolver. Mas, salve as devidas proporções, nós às vezes nos comportamos tentando resolver alguma coisa que não é naquele momento, daquela forma. Parar, respirar, acalmar é sempre o melhor a fazer diante de uma decisão a ser tomada. O desespero, a angústia, a raiva sempre atrapalha o nosso equilíbrio e acaba diminuindo a qualidade das nossas decisões. Precisamos retomar o equilíbrio, mas esse é um papel de todos nós. Não é fácil, mas é possível. E ao mesmo tempo que é possível, é necessário, porque é para lá que nós vamos. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar seguindo. A vida sempre nos dá a oportunidade de aprender. Só que nós temos que escolher, ou pelo amor ou pela dor. Temos que evoluir. Tudo no universo está em movimento. Tudo está se transformando. Se você, por exemplo, compra um celular, esse celular, naturalmente, muito possivelmente, é melhor do que você tinha antes. Se você seguir o fluxo natural baseado na nossa vontade, nós sempre vamos querer morar numa casa, num apartamento, num lugar que seja melhor do que aquele que você morava anteriormente. Seguindo o fluxo natural, sobretudo da nossa vontade, do nosso instinto, é sempre para frente e para cima, como as plantinhas que crescem sempre para a luz. Olha que coisa curiosa. A vida segue um padrão, não apenas um padrão físico, um padrão numérico, como diz Leonardo Fibonacci, mas a vida segue um padrão de comportamento. André Luiz nos dizia que as coisas que existem no planeta são cópia de outras coisas. É como se nós estivéssemos fazendo o rabisco de uma obra-prima que já existe. A todo momento nós somos convidados a reparar. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, nós entramos no fluxo da vida. E esse fluxo é um convite para todos nós. É o que nós temos que fazer. Porque em algum momento da nossa vida nós tentamos remar no sentido contrário e não evoluiremos. Sabe quando parece que tudo está dando errado na sua vida? Então, para um pouco. Observa, por exemplo, os animais, os pássaros, que diante de uma tempestade, os pássaros eles acalmam, eles tranquilizam. Não só os pássaros, mas todos os outros animais. Cada animal tem a sua forma de proteção. Quando a tempestade cai, não existe revolta entre os animais. E perceba que os animais
por incrível que pareça, eles estão muito mais conectados do que muitos de nós. Por que os animais já nascem sabendo? Sabem se alimentar, caçar, procriar, se proteger, se medicar, construir suas casas. E nós muitas vezes não sabemos. Às vezes nós precisamos recorrer a um estudo, a um curso, para aprender aquilo que o nosso instinto nos aponta. Por que muitas vezes não sabemos o que fazer da vida se esse instinto está dentro de nós, essa conexão? Só que nós estamos tão antenados, tão concentrados em tentar entender, tentar pensar, tentar resolver, que não sentimos. Queremos pensar, queremos ser, queremos ter e queremos parecer. E até queremos aparecer, mas por que não sentir e, consequentemente, ser? Precisamos silenciar, precisamos acalmar. Num mundo tão turbulento, onde tudo é para ontem e nós acordamos e dormimos com a sensação de que não fizemos tudo, e de fato não fizemos tudo, porque o volume é gigantesco de coisas a fazer, coisas a resolver, coisas a aprender, lista de atividades, cobranças de estruturas e de pontos diversos. Só que eu te pergunto, se nós temos a consciência já que nós dormimos e acordamos e dormimos, com essa percepção, com essa sensação de que não demos conta, que temos muita coisa a fazer, qual o problema de termos coisa a fazer? Vamos fazer tudo ao nosso tempo. Cada um tem o seu próprio tempo. Lembra que nós já falamos aqui? Temos nosso próprio tempo, mas mesmo que nós tenhamos a consciência de que temos nosso próprio tempo, não vamos cruzar os braços, porque nós não temos tempo a perder. Vamos seguir o fluxo, entendendo que o vale da sombra da morte é um estado mental, mas se nós acendermos a luz da fé, da esperança, todo o processo que você esteja vivendo, seja uma perda, seja uma privação, seja uma mudança de vida, ou seja um medo, um desconforto imaginário de alguma coisa que você acha que pode acontecer e possivelmente nem acontecerá em muitos casos. Mesmo se for assim, use essa força interna que todos nós temos para que nós possamos reestruturar a nossa psique e voltar ao nosso eixo, buscar o equilíbrio e retomar o prazer de viver. Acalma o teu coração, respira, eleva teus pensamentos. É assim que nós podemos retomar o nosso eixo, voltar para o nosso autocontrole e fazer as pazes com a própria paz. Essa paz interna que todos nós temos e por conta desse turbilhão de informação que nós estamos vivendo todos os dias, nós desconectamos com essa paz. Faça as pazes com a sua paz. Faça as pazes com o seu eu. Acolha-se, abrace-se, acalente-se. Eleve seu pensamento e agradeça pela vida. Agradeça pela proteção. Agradeça pelas pessoas que dividem a vida com você. Agradeça pelo seu corpo. E mesmo que a vida esteja diferente do que você gostaria, você sempre poderá transformá-la da forma que você quer. Mas, para isso, é preciso aceitar a sua realidade. Aceitar não significa se conformar. Aceitamos nossa realidade, mas não nos conformamos. Vamos seguir em frente. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estou sempre amparado pelo Divino Pai, pelo nosso Divino Criador. Eu te desejo paz e bem, paz e luz. Te desejo muita, muita paz. Eu sou Hugo e nós vamos nos encontrar aqui logo em breve. Tchau.